que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado com as nossas mãos, tocaram da palavra da vida. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Estas coisas vos escrevemos para que a vossa alegria se cumpra. que vai dos portais dos céus até os corações da humanidade. É uma história sobre uma jovem virgem, um humilde carpinteiro, um grupo de pastores e uma caravana de homens sábios.
É a história de uma viagem que começa no céu e termina nos corações. Essa é a nossa história. Muitas pessoas participaram desta história e cada uma delas teve que tomar uma decisão. Deixariam Deus entrar em suas vidas e mudar seus planos? Submeteriam-se ao Deus que não podiam ver e o seguiriam rumo a um caminho desconhecido? Esta é uma história de fé, em que Maria, José, os pastores e os sábios reis receberam a notícia do nascimento de Jesus de forma muito especial. Porém, o mais importante é que cada um deles deu o primeiro passo rumo à sua jornada, um primeiro passo em direção a Belém, um passo de fé.
Deus é o grande Criador de tudo e nunca perde um detalhe. Mas como ele conseguiu fazer com que Maria e José estivessem no lugar onde os profetas previram que o Messias nasceria? Naqueles dias saiu um decreto da parte de César, cujo nome era Augusto, para que todos se alistassem, e ao fazê-lo, sem querer, ele se torna parte do plano de Deus. E assim José, com sua fé crescendo em seu coração, leva sua noiva escolhida, que carrega o filho da promessa em seu ventre, ao caminho de Belém, sua cidade natal. A cada passo, era difícil continuar acreditando, mas a cada quilômetro que se passava, uma declaração corajosa de fé era pronunciada em seu coração. Não há nada mais rotineiro que cuidar de ovelhas.
Noite após noite, os pastores dormem acostumados com o som familiar do balido do rebanho. Mas naquela noite, Deus resolveu interromper a monotonia para mostrar o seu esplendor. Os pastores não podiam acreditar em seus olhos e ouvidos. Após o anúncio da vinda do Messias, eles começaram a sua própria jornada de fé ao encontro daquele que veio salvar o mundo. E quando esses homens tão comuns quanto qualquer um de nós viram o menino Jesus, a jornada até a manjedoura deu lugar a uma nova jornada que estava apenas começando. A partir daquele momento, eles foram espalhando tudo o que viram e ouviram. Só Deus poderia escrever uma história como essa. Estudiosos das constelações, na época conhecidos como magos, partiram guiados por uma estrela em busca do menino da profecia. Não sabemos quantos eram esses homens, mas o que podemos afirmar é que a profecia havia se cumprido. Quando encontram o Messias, aqueles homens entregam muito mais que os presentes que possuíam. Eles entregaram suas vidas. De longe vimos a lâmpada estrela, na bela noite sem par.
Jesus nasceu, o Verbo se fez carne, e Maria, José, os pastores e os magos fizeram a sua própria jornada de fé para dar as boas-vindas ao Messias. Jesus cresceu e tornou-se um homem. Ele viveu uma vida perfeita e sem pecado. E quando chegou o momento que Deus havia determinado, Ele morreu na cruz para pagar os pecados do mundo. 3 dias depois, Ele ressuscitou dos mortos e está à destra de Deus, o Pai. Aleluia! Mas a história não termina aí. Jesus ainda brilha sua luz sobre o coração das pessoas e as convida a fazer parte do seu reino. Hoje, Ele faz o convite, mas é a sua vez de dar o primeiro passo. Não se sinta constrangido. Ele o recebe como você está. Ele veio até nós e por isso nós podemos ir até Ele. Para isso, a caminhada começa onde você está e termina onde Jesus está. É uma jornada de fé. E
Foi lindo demais, né, irmãos? Quantos apreciaram isso aqui? Foi bênção, né? Foi tremendo, foi lindo. Parabéns à irmã Elô, parabéns aos coristas, pela dedicação, pelas horas de dedicação, né? E a gente vê essas horas de dedicação aqui expressas nesse momento, nessa coroação, que é para a glória de Jesus, tá? Tudo isso foi feito para a glória de Jesus, e Deus com certeza foi exaltado hoje, amém? Aleluia! Fiquei muito orgulhoso, muito feliz com o pastor da igreja. Eu estava com a máscara, não dava para ver que eu estava sorrindo, mas eu fiquei muito feliz com os homens cantando aqui, gente, que alegria! Os diáconos cantando, né? Que bênção, os irmãos cantando, que lindo, tem que cantar mais. Está faltando mais gente, mas eu estou muito feliz com o material humano que nós temos, né? Como igreja hoje. Quanta gente que canta bem, quanta gente com dons, com capacidades, aleluia. E quero dizer que as portas do coral estão abertas, né, Elu? Estão abertas. Quando vai ser a próxima? Páscoa de 2022? Páscoa já abril, né? Abril de 2022. Então as inscrições já estão abertas para o coral de 2022, com a nossa regente, com a Elô, que fez aniversário ontem. Graças a Deus por isso. A gente está celebrando o Natal. Só quero fazer um adendo, acho que de todas as cantatas, essa com certeza foi uma das melhores. Não foi, irmão? Só uma das melhores, com certeza. Todas as cantatas aqui que eu estou aqui, já foram várias, essa foi uma das melhores, com certeza. Vai estar na internet depois. Mas a gente está celebrando o Natal, estamos a poucos dias do Natal, e a gente sabe que o Natal, como nós conhecemos hoje, com árvore de Natal, com pinheiro, com as luzinhas, dia 25 de dezembro, e algumas inclusões extra-bíblicas, como Papai Noel, e como a ideia de dar presentes, panetones, tudo isso são elementos extra à origem do Natal, além, foram elementos acrescentados depois, em grande parte pela tradição, pela cristandade, mas também pelo paganismo, também por esse movimento no Ocidente, capitalista, de comprar coisas, de entregar coisas, de consumir. A gente sabe que se a gente não refletir, a nossa sociedade vai ser levada por uma onda que está distante daquilo que é a reflexão original, do sentido, da encarnação de Jesus. Porque Natal bíblico não é uma festa. Aliás, só tem uma festa que os cristãos são direcionados a celebrar: é a Páscoa, é a ressurreição de Jesus. Natal bíblico como festa não tem uma ordenança e um direcionamento como temos para a ceia. Celebrem a morte e a ressurreição de Jesus, que é o que nós fazemos, que é o sentido da verdadeira Páscoa. Mas não quero apenas desconstruir a ideia de Natal, porque há algo para celebrar muito profundo, que é o que nós estamos celebrando hoje. E o verdadeiro Natal é esse Deus que é infinito, que é todo-poderoso, que é acima de tudo, que sempre existiu, sempre existente, pré-existente, que estava no princípio, durante a criação do universo. Esse Deus que nunca precisou de algo ou de alguém, porque sempre foi autossuficiente. Esse Deus se esvazia e assume a forma de ser humano, e se humilha, e serve, e ama até a morte. Diga aleluia por isso, né? Natal é isso, é a encarnação de um Deus sempre eterno, se fazendo finito, se fazendo ser humano, se fazendo humilde, se fazendo dependente, se fazendo necessitado, se fazendo criança. Um Deus que criou tudo, agora precisa ser carregado no colo.
Um Deus que criou o universo, as estrelas e domina com todo o poder soberano e absoluto, agora precisa ser alimentado, amamentado, envolto em panos e colocado numa estrebaria, numa manjedoura, porque não havia espaço para o maior ser humano que já pisou e já existiu na terra. Não havia espaço para o Rei dos Reis. Isso é uma mensagem profunda. Essa é uma mensagem sim muito poderosa e que tem muito a nos ensinar. É por isso que eu acredito que celebrarmos essa encarnação de Jesus é celebrarmos o resgate da esperança no mundo em desespero. É celebrarmos uma ponta e um raiar de intervenção divina no mundo que se mata, no mundo que não acredita mais na potencialidade do bem ou do agir, do altruísmo ou da intervenção de Deus, porque a encarnação é a comprovação de que Deus se importa, de que Deus veio, de que Deus interviu, de que Deus está próximo, de que Ele é Emanuel, o Deus conosco. Amém? É aquele que está próximo de nós. É comum que nesse momento de Natal as pessoas se tornem um pouco mais solidárias. É comum que nesse momento as pessoas se lembrem de alguém e comprem um presente. Eu acho muito bom comprar presentes e dar presentes. Melhor ainda é receber presentes. Embora Jesus de fato tenha dito: mais bem-aventurado é dar do que receber. Eu vejo que algo que a sociedade vive de positivo nesse período do Natal é a capacidade de dar, de abençoar, de entregar presentes. Talvez no momento do ano as pessoas se tornam um pouco mais generosas. As pessoas dão caixinhas de Natal, as pessoas dão uma ajuda financeira para os funcionários, para outras pessoas. As pessoas compram presentes para os parentes, para os amigos e para pessoas queridas. Então existe algum senso de generosidade na nossa sociedade durante esse período. Embora no restante do ano exista ganância, exista egolatria, egoísmo, individualidade, em dezembro e nesse período do ano a gente gosta um pouco de ser mais generoso. Se a gente tira e descarta toda essa construção que existe em dezembro e a gente olha para a humanidade nua e crua, se nós somos honestos e sinceros e diante da revelação bíblica, se nós olharmos para o ser humano como ele é, nós veremos maldade e pecado. Existe um conceito da filosofia moderna, desde o iluminismo, do racionalismo, de que o homem é bom e que ele está se tornando melhor, e que com o avanço da ciência, do pensamento e o progresso, a gente se torna pessoas mais corretas, pessoas que são mais altruístas, que ajudam mais umas às outras. E o avanço da ciência, e esse era o espírito e a expectativa moderna, que com o avanço da ciência, com o avanço da tecnologia, o homem eliminaria o mal da terra. Que bom que isso aconteceu, né? Não. Porque quanto mais o homem avançou na sua humanidade, mais ele se destruiu. É um milagre a gente estar vivo até agora. Nós só não nos destruímos por um milagre de Deus. E até mesmo os mais humanistas e mais crentes na capacidade da tecnologia humana já sabem que estamos prestes a nos autodestruir. E é por isso que estão querendo colonizar Marte. Porque sabe que essa terra aqui está fadada ao consumo e à destruição com a exploração de todos os recursos e a poluição. Se formos honestos, transparentes e sinceros sobre a nossa humanidade, a gente vai ver que somos podres. Há uma doutrina na teologia reformada chamada depravação total. Todos nós estamos caídos, somos pecadores, somos tendenciosos ao mal. Ah, mas eu faço bem, eu ajudo alguém no Natal. Mas até o bem que eu faço é mal.
Porque o homem natural é incapaz de fazer o bem espiritual, que é o bem unicamente para a glória de Deus e nada mais. Que é o bem sem nenhuma pretensão, que é o bem sem nenhuma vanglória, que é um bem sem nenhum sentimento de olha como eu sou bom. Eu não sou tão ruim assim porque eu faço bem. E a partir do momento que você pensa, não sou tão ruim assim, você já está sendo mal, porque está se orgulhando. Vanglória, quinodóxia, glória vã. É por isso que pensar sobre a encarnação e sobre o verdadeiro sentimento da encarnação como a intervenção de Deus na humanidade caída e depravada é algo que faz sentido, é relevante, é importante. Pensar que aquele que é Deus sempre existente, que sempre existiu, se fez carne e habitou entre nós, é um raiar de esperança para a nossa humanidade caída. Aleluia, né? Porque há um raiar de esperança. Jesus assumiu a humanidade. E Jesus leva sobre si os erros, os pecados, a maldade, a depravação da humanidade. E Jesus fala assim: olha, porque eu lhes dei o exemplo, porque eu me humilhei, porque eu fui obediente até a morte, porque eu me esvaziei, porque eu servi sem precisar de ninguém, porque eu me submeti voluntariamente, porque eu desejei servir. Agora existe esperança. E eu creio que o Natal é um resgate de uma esperança adormecida, mas existente. É o resgate da esperança daquele que já está incrédulo quanto à humanidade, e daquele que já está incrédulo quanto à sociedade, e daquele em que o pessimismo já tomou conta, porque ele já não acredita mais na existência de um bom futuro. O Natal é o resgate da esperança adormecida, mas existente, como aconteceu, por exemplo, com Zacarias, o pai de João Batista, marido de Isabel, sacerdote, homem de Deus, estava acostumado às coisas de Deus. Ele recebe a visitação de um anjo, ele fala assim: sua mulher vai engravidar. E diz o texto bíblico que Zacarias não conseguia acreditar naquilo, porque eles já eram muito idosos. Ele ficou mudo. Mas quando ele foi pleno do Espírito Santo, e quando ele soube que seria pai do maior dos profetas, João Batista, diz o texto bíblico em Lucas capítulo 1, verso 68, louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele promoveu poderosa salvação para nós, na linhagem do seu servo Davi, salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam. Zacarias, 9 meses antes, não conseguia acreditar na possibilidade de ser pai, de ter um filho, de viver esse milagre, mas 9 meses depois ele anuncia: Deus nos visitou, Deus nos redimiu, Deus interveio, e Deus já realizou grande salvação em nós, em toda a humanidade. Sabe o que é isso? Isso é Natal. É quando alguém que já não crê em mais nada, já declara que Deus já fez toda a salvação e redimiu a humanidade, né? Aleluia, amém, irmãos? Natal é o resgate da esperança para um mundo desesperançoso. Natal é o momento em que você não precisa mais olhar para a humanidade, para o outro, para si mesmo, porque agora você pode ter a certeza de que Deus está intervindo, e você pode olhar para Jesus, que é perfeito, que é infalível, que é todo poderoso, e que atua na sua vida e na história da humanidade. Esse é o Natal que precisa nascer hoje em seu coração. O que nós precisamos, no fundo, é desse verdadeiro Messias, um Messias que nos tira os olhos de nós mesmos e que nos faz olhar para Ele, para quem Ele é, para a sua obra, para a sua majestade, para a sua beleza, para o seu poder e para a sua glória. É por isso que, para os que creem na vinda do Messias, Jesus Cristo, que se fez homem, que morreu sem pecados, que ressuscitou, que tomou sobre si os nossos pecados, que está vivo, para nós que cremos nele, e o temos como Senhor e Salvador, existe então esperança prática, pelo serviço humilde e abnegado, porque o exemplo de Jesus, agora é o nosso exemplo, conforme Paulo escreve aos Filipenses no capítulo 2,
Tende sobre vós a mesma atitude, o mesmo sentimento, o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não tomou como usurpação ser igual a Deus, mas Ele esvaziou-se, assumindo a forma de servo, tornando-se como os homens, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. Diferente de nós, seres humanos, que precisamos uns dos outros e que não somos autossuficientes, esse Jesus, Deus, sempre foi autossuficiente, nunca precisou de ninguém, mas escolheu servir aos outros. Você não tem que imitar a atitude de Jesus de se esvaziar, porque você já é vazio, mas você imita a atitude de Jesus de servir, desejando servir, porque nisso há esperança, em pessoas regeneradas, que agora servem e glorificam a Deus, não porque precisam do outro, não porque uma mão lava a outra, não porque um dia você vai precisar do outro, mas você serve porque você quer servir para a glória de Deus, como Jesus fez. Jesus nunca precisou de nós, Jesus não precisa de você, mas Ele escolheu te servir. Isso é esperança. Olhar para esse Jesus e falar assim: eu não preciso de um motivo para servir ao outro, porque o meu motivo é Jesus, o meu exemplo é Jesus, o meu mestre é Jesus, a minha vida é Jesus, eu quero ser como Jesus. Jesus então afirma: quem quiser ser importante entre vocês deverá ser servo, quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O que muitos vivem em dezembro é o que um cristão regenerado em Jesus Cristo vive e deve viver todos os dias, vivendo o propósito, o significado da encarnação. A esperança não está na bondade humana, a esperança não está na capacidade do ser humano de fazer o bem, porque ele não tem. Só existe esperança quando eu começo a replicar Jesus Cristo, amém, irmãos? Quando eu começo a imitar Jesus Cristo, Ele é o padrão, Ele é o exemplo, Ele é o alvo a ser imitado. Só existe esperança quando eu olho para Jesus, quando eu imito Jesus, quando eu replico Jesus, porque se você olhar para o ser humano, para a humanidade, você vai se desesperançar. Então a minha palavra hoje para vocês, para cada um de nós, a palavra do coral para os irmãos é: olhe para Jesus, amém? Olhe para Jesus, você está aqui por Ele. E se tem algo que vale a pena se dedicar, não é pela organização que chamamos de igreja, não é pelo seu irmão, não é pela sua família, mas se tem algo, alguém que vale a pena se dedicar, é por Jesus, que deu a vida por nós, amém? Que deu exemplo, que se entregou por completo. Há esperança quando nós olhamos para Jesus, e você hoje pode ser um agente de esperança, replicando o modelo de Jesus Cristo. Eu quero fazer esse convite para você hoje. Nós ouvimos aqui na cantata que Ele tomou a iniciativa de vir até nós. Ele já veio até nós, e hoje você pode vir até Ele. Ele já está entre nós, Ele já agiu entre nós, Ele está vivo. Hoje Ele falou entre nós por meio da sua igreja, que é o seu corpo. E agora é o momento de você falar: Jesus, o Senhor veio até mim, o Senhor me alcançou, o Senhor morreu por mim. Jesus, eu quero viver por Ti, eu quero replicar a Tua esperança, Jesus, eu quero viver para a Tua glória, eu quero viver não por uma expectativa deste mundo, eu quero viver com os meus olhos firmados em Jesus Cristo, que é perfeito, que é infalível, que é Senhor, que é Salvador. E hoje é o dia de você dizer isso para Jesus Cristo. E eu quero orar com você nesta manhã. Feche seus olhos e ore comigo nesta hora. Você que foi convidado por alguém, você que veio aqui, você que retornou, já tinha vindo antes, você que ouviu esta mensagem, mas no seu coração ainda não viveu um milagre que a Bíblia chama de novo nascimento. Jesus diz que ninguém vive o reino dos céus se não nascer de novo. O que é esse novo nascimento? É o momento em que você agora começa
a viver para Jesus Cristo. Você tem um redespertar e percebe: não tenho esperança nesse mundo, não tenho esperança na minha própria bondade, não tem chance em mim, na sociedade, só tem um jeito para mim, é Jesus Cristo. Nascer de novo é quando você reconhece que só tem uma solução para a sua vida, só tem um caminho, só tem uma verdade, só tem uma vida, é Jesus Cristo. Nascer de novo é falar assim: Jesus, Tu és o meu Senhor, o meu Salvador, eu quero viver para Ti, eu quero Te agradar. Jesus, eu não quero viver para mim mesmo, eu não quero ganhar o mundo e perder a alma. Jesus, eu entendo que se eu perder tudo, mas tiver a Ti, eu tenho tudo. Isso é nascer de novo. Isso é uma convicção firme, espiritual e sobrenatural, dada pelo Espírito Santo, que leva seres humanos a reconhecerem que Jesus Cristo é o Deus encarnado, o Messias, o Deus verdadeiro. Jesus não é mais um Deus. Jesus não é mais uma encarnação de uma divindade. Jesus é o Deus, o único Deus, o único Senhor, o único Salvador, a única esperança. E hoje é dia de você dizer: Jesus, eu só tenho a Ti como única esperança, como único Senhor, como único Salvador, como único caminho. E talvez você ainda não viveu este milagre da regeneração e do novo nascimento em Jesus Cristo. Ele veio até você e hoje você pode viver isso. Se você hoje nessa manhã deseja dizer: Jesus Cristo, a partir de hoje eu quero viver essa experiência de ter a Ti como única esperança, como o meu tudo, como o meu único Senhor e meu Salvador, como o meu Deus. Eu não quero mais olhar para o mundo, não vou mais colocar mais esperanças no mundo, nos homens, nas pessoas, no trabalho, na minha capacidade. Jesus, não tem outra solução para mim, só o Senhor. E você hoje quer dizer isso para Ele: Jesus Cristo, só o Senhor é o meu Deus, só o Senhor é o meu Senhor, só Tu és o meu Salvador, Tu és a minha única esperança verdadeira, Jesus. Se você quer dizer isso para Jesus, eu quero orar com você nessa manhã, para que Jesus faça um milagre de novo nascimento na sua vida. Então, se há alguém aqui hoje que fala assim: Jesus, eu quero ter o Senhor como única esperança, faz um sinal com a sua mão, levanta a sua mão e nós vamos orar. Amém. Se você quer dizer isso: Jesus, Tu és a minha única esperança, e hoje eu vou viver para Ti, Jesus, eu não tenho outro além de Ti, levanta sua mão agora, eu vou orar pela sua vida. Amém. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. O Espírito de Deus está agindo, e nós vamos orar aí no teu coração, e toda a igreja vai orar comigo agora. Eu vou pedir para a igreja orar junto comigo, e todos nós, e você que hoje entendeu esta mensagem, com os teus olhos fechados, você vai dizer assim, toda a igreja junto comigo, diga assim: Senhor Jesus, eu Te entrego o meu coração, a minha vida, todos os meus dias, porque eu confesso que Jesus Cristo é o meu único Senhor, o meu Salvador, o meu Deus, e eu viverei para Te agradar. Perdoa os meus pecados, eu me arrependo pelas vezes que a minha esperança não esteve em Ti, mas a partir de hoje eu Te seguirei com toda a minha vida, porque eu creio no meu coração que o Senhor morreu pelos meus pecados e ressuscitou. Escreve o meu nome no Teu livro da vida, porque Tu és o meu Senhor e o meu Salvador, em nome de Jesus, amém. Deixa eu orar por vocês. Pai amado, obrigado, Deus, porque Tu és poderoso, porque o Senhor é Deus Salvador, que opera milagres e continua a operar em nosso tempo. E oramos, ó Deus, para que Teu Espírito Santo venha a confirmar, a consolidar estas orações, e a conduzir cada vida aqui, a caminhar com o Senhor profundamente, e a viver uma nova experiência de vida. Deus, que o Teu Espírito Santo venha agora a habitar nestes corações poderosamente, venha trazer uma nova vida, um novo nascimento, uma nova perspectiva de vida, Jesus Cristo, na certeza de que olhando para Ti, estaremos
para sempre na eternidade com o Senhor, na certeza de que olhando para Ti nós temos esperança, Pai. Salva estas vidas, as liberte da garra do inimigo, do pecado, em nome de Jesus, e que o Senhor seja glorificado em cada vida, para a honra e glória do Senhor. Obrigado por este momento, ajude-os a crescerem na fé e a frutificarem para a Tua glória, em nome de Jesus, amém. Diga amém, diga glória a Deus, aplauda o Senhor Jesus, Ele é digno de glória, aleluia, amém.